Meu nome é Cássio Politi, o papo aqui é sobre podcasts e eu quero falar, olha, de podcasts que possivelmente interferem nos sonhos das pessoas. Você talvez já tenha visto pesquisas no Brasil, no exterior, que falam de hábito de consumo dos podcasts das pessoas, né? Tem gente que ouve podcast enquanto dirige, enquanto está no transporte público, enquanto malha, enquanto corre. Mas tem um grupo de pessoas que ouvem podcasts antes de ir para a cama ali, né? Enquanto está tentando pegar no sono. Pois é, e aí surgiu um estudo científico, né? Que trata especificamente do hábito dessas pessoas, né? Que põem o fone ali na cama. E esse estudo saiu nesse site que está aí na tela, o bustle.com, né, que traz uma conclusão interessante, né? O artigo fala de um estudo conduzido pela doutora Deirdre Barrett, que é PhD em psicologia pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Na verdade, ela é professora em Harvard, né? E autora do livro O Comitê do Sono. Bom, foi a doutora Barrett que levantou uma bola muito interessante, né? Ela diz o seguinte, olha, as pessoas que têm esse hábito, né, de ir para a cama com o fone ali, vão ouvindo o podcast antes de dormir, elas devem escolher muito bem o conteúdo desse áudio, né? Por quê? Porque existe uma chance grande de elas sonharem com o conteúdo daquilo que elas estão ouvindo, tá? E isso é interessante porque tem uma chance de elas sonharem com aquilo que elas tiverem ouvido. O fato é que o ouvinte de podcast cria uma conexão emocional com o podcast. Eu participo já há muitos anos, desde 2012, de um evento nos Estados Unidos chamado Content Marketing World. Ele não é focado exatamente em podcast, mas ele todos os anos trata cada vez mais de podcasts. E tem uma palestrante habitual, a Pamela Muldoon, que é uma podcaster bem atuante nos Estados Unidos, e ela costuma dizer algo delicioso, né? Ela fala que, assim como o rádio, o podcast é o teatro da mente, né? E é mesmo, tá? E isso que a Pamela diz agora está muito embasado pela ciência, né? Não só pela pesquisa da doutora Barrett, mas também pela pesquisa que você vê aí na tela, né? Por um artigo que saiu em janeiro de 2019 na revista Nature, que reforça a ideia de que o nosso cérebro continua ativo e interpretando o que a gente ouviu durante o dia, mesmo depois que a gente pega no sono. Ok, os cientistas ainda divergem um pouco sobre essa história de como a gente interpreta tudo que a gente ouviu durante o dia. Nem todos têm exatamente a mesma opinião de como o cérebro trabalha depois que a gente dorme e começa a sonhar em relação ao que a gente ouve de outras pessoas e até em áudios durante o nosso sono mais leve ou mesmo durante o sono profundo. Mas vê que coisa curiosa, a maioria acredita que a gente, quando ouve um podcast antes de dormir, fica mais propenso a sonhar com o conteúdo do áudio nos estágios de sono mais leve. E também existem muitos desses estudiosos que acreditam que se o ouvinte tem um envolvimento muito forte, um envolvimento emocional, né, muito forte com o conteúdo do podcast, ou mesmo com os personagens, aí sim pode ser que eles sonhem com aquele conteúdo nos estágios de sono mais profundo. Mas é claro que a gente tem que ponderar que os estudos sobre sonhos e até sobre interpretação dos sonhos ainda tem um lado muito misterioso para a ciência, né? Ainda existem mais perguntas do que respostas, né? Desde o começo do século passado, quando Freud e outros estudiosos escreveram muito sobre isso, a ciência ainda tem muito a estudar e descobrir sobre os sonhos. Mas essas curiosidades e pesquisas que falam um pouquinho sobre podcast não deixam de ser pitorescas para nós que fazemos podcasts. Ó, estão pintando dois links aqui. Um é para você se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito.
O outro é de um vídeo que eu publiquei falando de podcasts exclusivos que o Spotify lançou. 2 deles dão um pouco de medo e pode até, talvez, influenciar ainda mais no sonho das pessoas. Talvez até gerar pesadelo, vai saber. Então é isso, valeu, até a próxima!